Olá, eu sou o Gabriel Marques e hoje eu vou te contar um pouquinho da minha história. Sou carioca, formado em Educação Física em 2005, gestor e CEO da RCM Eventos Esportivos desde 2006. Assim como eu, diversas pessoas têm as suas histórias pessoais, suas histórias profissionais e existem marcos, que ficam registrados na nossa vida. Um grande marco na minha vida profissional é que meu primeiro registro na minha carteira de trabalho em 2001 foi pela RCM, a empresa a qual eu sou gestor e CEO há 16 anos, com a função de assistente de diretoria. Mas o que assistente de diretoria faz, Boa pergunta. No meu caso, eu nada mais era que um singelo recepcionista dentro de uma área administrativa num parque aquático de um clube que a RCM fazia terceirização de aulas de natação e de hidroginástica. Aí você deve estar perguntando, mas isso não tem nada a ver com assistente de diretoria. Eu concordo com você e mais lá na frente eu acho que você vai entender por que eu tive essa função. Na minha adolescência, a minha experiência com o esporte foi através do basquete. Apesar de eu não ser muito alto, eu sempre gostei de jogar muito basquete. Só queria saber de ver NBA e basquete, NBA e basquete. Tive a oportunidade de jogar o mirim num clube na Tijuca e tive a oportunidade de jogar o infantil em outro clube em Botafogo. Porém, quando estava no infantil, era a minha 8ª série na escola, onde eu nunca fui o melhor aluno da sala. Pelo contrário, eu era aqueles alunos que gostavam de valorizar o dinheiro do pai, fazendo a prova final, fazendo recuperação, enfim, aproveitando todas as ferramentas de conhecimento que a escola dava para o aluno. E eu repeti de ano, porque na minha 8ª série eu só queria saber de jogar basquete, era viciado em jogar basquete. E aí o meu pai, de uma maneira muito objetiva, virou para mim e falou: Gabriel, você vai ser jogador de basquete? Eu falei, pô pai, eu gostaria, mas com essa altura, com essa dedicação, e naturalmente eu consegui identificar que para eu conseguir ter sucesso no basquete, eu precisaria ter uma dedicação quase que exclusiva, até abandonando os estudos, que é uma coisa muito comum com os jovens quando se dedica à atividade esportiva de alto rendimento. Naquele momento, o basquete não era futuro para nenhum atleta, vamos dizer assim, em termos financeiros, diferente do futebol. E meu pai, de uma maneira mais rude, disse: esquece o basquete e vai se dedicar aos estudos. Tive a oportunidade de fazer dependência e aí não tive que repetir o ano, uma coisa que eu acho que me fez muito bem, mesmo sabendo que eu precisava ter mais conhecimento numa matéria específica. E no meu segundo ano, eu já tinha em mente o que eu gostaria de fazer em termos de faculdade, em termos de uma carreira profissional. A minha intenção era ser um profissional de marketing. Em 2000, o marketing começou a vir para o Brasil de uma maneira muito forte. Porém, ninguém sabia direito o que era o tal do marketing, como é que você ia trabalhar com marketing, por aí vai. E aí, conversando com meu pai uma vez sobre esse assunto, o que fazer de faculdade, eu, pai, quero ser profissional de marketing. E aí, marketing está relacionado à administração. Gabriel, vai estudar administração, vai fazer administração e você se especializa em marketing. E eu não quero marketing, quero marketing. E ele vai me fazer a seguinte pergunta: se você não fosse profissional de marketing, qual faculdade que você ia querer fazer? Pensei quase que de imediato e respondi: quero ser professor de educação física. Foi aquele susto, Em 2001, no caso em 2000, nessa transição de ano, ser professor de educação física não era a melhor faculdade a ser escolhida. Diferente de hoje, que a gente tem uma baita valorização da nossa profissão e a cada dia que passa a nossa profissão é muito mais essencial para todos nós. E aquele susto, ele, professor de educação física? Eu falei, pai, quero ser professor de educação física. O meu tio, no caso o RCM, Rafael Costa Marques, era o CEO da empresa
um profissional extremamente competente, profissional de faculdade, diretor de clube, de escola, enfim, um profissional muito enganjado na carreira da educação física. E aí ele vira e fala, vai procurar o seu tio e se ele deixa ele falar a opinião dele. Liguei para o meu tio, queria te fazer uma pergunta, pode falar? Posso. Quero ser professor de educação física. Qual a sua opinião? Escutei aquele silêncio curto no telefone e de uma maneira muito forte ele me responde: se você tem disposição para ter diversos empregos e para se deslocar continuamente para esses trabalhos, e não se esqueça que você vai ter que estudar a sua vida inteira, eu te indico a fazer educação física. Caso você não tenha essas vontades e esses anseios, realmente sai da educação física que não vai dar certo. E aí, escutei, pensei e decidi, quero ser educador físico. Mas o meu desejo na época era fazer a preparação física de algum clube, seja basquete, seja no futebol, porque eu achava muito interessante e tentava identificar por que um atleta corria mais do que o outro, um era mais resistente, um era mais forte, as características de cada posição tática dentro de um esquema, dentro de um esporte. Uma vez decidido que eu queria fazer educação física, na minha cabeça não tinha mais um motivo, não tinha o que me motivava a completar o meu terceiro ano, onde é um ano que é definido para as pessoas estudarem para entrar na sua faculdade, para passar na faculdade. E aí, em conversa com meu pai, fiz um supletivo para terminar o terceiro ano 6 meses antes e entrei no segundo semestre na faculdade de Educação Física. Entrei na faculdade de Educação Física e, de imediato, um pouco antes até, meu tio falou, já que você quer ser educador físico, vamos começar a trabalhar. E me deu a oportunidade de ser o recepcionista de um clube onde ele prestava serviço, terceirizava o parque aquático. Agora, o que me chamou a atenção desde o início foi por que estava na minha carteira assistente de diretoria. Eu acredito que já era uma expectativa, ou de alguma maneira era uma semente que estava sendo plantada, pelo menos ele queria plantar na minha cabeça, que para eu ter um sucesso maior, ou que eu deveria galgar, seria o quê? Uma diretoria, que obviamente está relacionada a uma gestão. No meados de 2002, nós perdemos o contrato com esse clube e eu fui adentrar ao mercado de trabalho como um profissional. Fiz estágios na área de musculação, na área de preparação física. Para vocês terem uma noção, naquela época a infraestrutura de preparação física era muito inferior. Eu trabalhei num dos 4 grandes clubes no Rio de Janeiro, para o júnior, remuneração 0,800, porque existia ainda muito conceito de trabalhar aprendendo e para isso você não precisava ganhar. Nesses 4 anos da faculdade, eu me dediquei em fazer estágios em academias, pois a área escolar nunca foi a minha área de maior desejo, vamos dizer assim. Também nunca me vi dentro de uma academia, porém eu enxergava o boom das academias e que isso era uma grande oportunidade. Naquele momento já se falava do personal, mas não como é hoje o personal sendo desenvolvido. Eu me lembro muito bem que eu trabalhava numa academia na Tijuca e alguns profissionais, eu vi esses profissionais assim um pouco desmotivados e quando eu vi um outro profissional com uma camisa diferente de personal, a motivação e a entrega dele era totalmente diferente. E aí eu comecei a conhecer um pouco desse mercado. E eu tinha bastante medo de pensar assim, quando eu tiver 40, 50 anos, onde é que eu vou estar? O que eu vou estar desenvolvendo dentro da minha profissão? Porque será que eu vou ter mercado de trabalho dentro de uma academia com 40, 50 anos? Hoje nós sabemos que temos e até com muito mais idade. Mas naquele momento
há 20 anos atrás, você não via professores muito mais velhos dentro de sala dando aula. E ao mesmo tempo também me chamava a atenção, por que o professor, muitas vezes ali da sala, ele estava desmotivado, ou fazia aquele feijão com arroz, e por que o personal, ele estava extremamente motivado. E uma curiosidade que muitas vezes o mesmo profissional, quando ele estava com a camisa de professor, ele tinha uma postura, e o mesmo profissional, quando estava com a camisa de personal, ele tinha uma outra postura. Já fazia uma mistura na minha cabeça, como é que eu posso ser um profissional insuficiente e ser um bom personal? Ou será que eu não tinha que ser um bom professor e aí com isso eu teria uma carteira boa de personal? Com certeza. Os bons profissionais em destaque nas academias que eu passei, quando eles estavam em sala, eles eram excelentes profissionais. Eles eram como se fosse aquela loja na vitrine, sabe? Aquela roupa na vitrine, que a que você deseja, que te chama mais atenção. E, obviamente, com isso, com o passar do tempo, eles iam captando aluno. Em 2004, meu tio veio a falecer, onde foi um infarto e um choque na nossa família. E a empresa, naquele momento, a RCM, a principal atividade da empresa era o desenvolvimento de cursos e palestras no Brasil e exterior afora. Rafael foi doutor em educação física, então ele tinha muito conhecimento e a vida dele era palestrar sobre gestão e sobre atividades aquáticas, mais propriamente dito a natação. Me formei em 2005, fui efetivado nas academias que eu me formei, que era estágio, dava aula de personal, já tinha vamos dizer assim, um salário que eu considerava muito bom para aquela época, mas sempre ficava na minha cabeça o ponto do Rafael. Porque com toda certeza eu fiz a educação física por amar o esporte, mas por grande influência da minha infância do meu tio, que eu via ele no esporte, com casacos de esporte, modalidades esportivas, enfim. Eu achava aquilo ali o máximo, me despertava muito interesse. Então, eu comecei a vislumbrar uma possibilidade de desenvolver uma atividade para a RCM com o objetivo que a RCM não poderia morrer. A minha intenção naquele momento era não deixar morrer o nome do Rafael, que era uma pessoa muito querida minha e de diversas pessoas e familiares. Em 2006, construí um projeto, depois de vários esboços de projetos voltados para a atividade física em condomínios, e comecei a buscar a captação. Comecei a gastar sola de sapato. Rodei diversas ruas e bairros, Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá, oferecendo a prestação de serviço de profissionais. E era muito interessante que o que eu fazia realmente era ir de prédio em prédio, chegava num porteiro, falava que queria ir na administração para oferecer um serviço de atividade física. Quando eu conseguia entrar e apresentar esse projeto, no final da apresentação, na maioria das vezes, o administrador virava para mim e falava: mas o que você quer vender mesmo? E eu pensava, putz, o cara não entendeu nada. Mas por que acontecia isso? Nesse momento, o mercado de atividade física em condomínios, ele praticamente não existia. E você vender um produto que ninguém consome é muito mais difícil que você vender um produto que diversas pessoas consomem. Até que no início de 2007, de tanto encher o saco de uma síndica de um condomínio da Barra da Tijuca, ela me permitiu desenvolver um horário na sala de musculação, cobrando dos moradores que quisessem pagar um serviço de professor de musculação. Eu ainda não sabia o que seria isso, mas hoje é o conhecido como Pay Per Use, paga quem usar. Obviamente essa modalidade ela não se dá para ser desenvolvida dentro de uma sala de musculação, mas sim com esporte, luta e aulas coletivas.
E aí, em 2007, foi a primeira oportunidade que a gente teve de entrar no mercado. Naquele momento, eu já tinha 10 camisas da RCM, que foi minha primeira compra a nível de uniforme. Não tínhamos bermuda. A empresa ela já estava habilitada a emitir nota fiscal. Eu coloquei a empresa em atividade novamente. Só estava esperando as oportunidades, vamos dizer assim. E eu posso dizer que eu tinha uma noção de onde é que eu estava pisando. Mas era uma noção assim muito pequena de onde é que eu estava pisando. Contratei um amigo meu que era formado em educação física e ele começou a desenvolver 3 vezes na semana, durante 3 horas, a atividade de professor de musculação. Foram 4 meses de trabalho, onde na verdade eu nunca vi a cor do dinheiro, porque o que eu recebia era praticamente o salário do profissional, mas essa oportunidade, ela me abriu as portas e me deu ânimo, me deu desejo, tesão para buscar outros condomínios oferecendo projeto. E aí, nesse momento, quando eu ia para essas novas visitas técnicas de prospecção, aí sim, né? Eu já tinha um cliente. E esse cliente me permitia eu fazer um grande floreio do que eu queria e tinha como intenção de desenvolver como negócio. No final, outubro de 2007, conquistamos o nosso primeiro contrato com a administração do condomínio, que eu tenho muito orgulho de dizer que até hoje é o nosso cliente, já são aí 14 anos de parceria. E aí sim, eu tive que contratar 4 profissionais de musculação para fazer a gestão e a prestação de serviço da academia desse condomínio. Um ponto muito interessante, a palavra certa não é isso, mas cômico para triste, é que o professor de educação física, ele não aprende nada na faculdade sobre administração e sobre marketing. Até tem uma matéria, mas é muito insuficiente. E aí, imagina, outubro nós iniciamos a empresa a nível de contrato. Em dezembro, eu passei pelo meu primeiro 13º. Eu não tinha a mínima noção que eu não iria receber um 13º para pagar esses funcionários. Então, imagina assim, jovem empreendedor sem dinheiro, tirando dinheiro de personal para colocar na empresa e se depara com um 13º de 4 funcionários onde esse dinheiro não existia. Você já deve estar imaginando o que aconteceu, né? Paguei esses funcionários e virei o ano extremamente endividado, pois eu não tinha um fluxo de caixa e tampouco tinha me programado para ter um fluxo de caixa para pagar esses funcionários o trabalho do 13º, o salário do 13º. Já em 2008, no Rio de Janeiro, o boom imobiliário começou a estar muito aquecido. Na verdade, os lançamentos, quando a construtora lança um condomínio, aconteceu a partir de 2004, 2005 e 2006, e as entregas começaram a partir de 2008. Em 2008, com as entregas, naquele momento eu já não tinha mais o meu primeiro contrato, que eu cobrava do morador, porque ele não era rentável para mim. Eu já tinha um contrato e já tinha tomado a primeira grande porrada em termos financeiros desse contrato. E eu me deparei em 2008 de estudar todas as questões administrativas de uma empresa com o objetivo de, no final do ano, não sofrer o que eu sofri em 2007 e conseguir, aos poucos, prosperar esse negócio. Tivemos a oportunidade de fazer algumas captações do negócio, a empresa começou a crescer. No meados ou no final de 2008, nós abrimos o nosso escritório comercial, que era uma salinha muito pequenininha, mas foi uma conquista assim, muito maravilhosa. E a partir daí, o foco foi em gestão do meu negócio, da gestão da empresa, em cada vez mais transformá-la em uma empresa de fato. Naquele momento, virada de 2008 para 2009, eu já não dava mais aula de personal. A minha dedicação era única e exclusiva para a RCM, para fazê-la crescer e desenvolver o trabalho.
No início, eu tive vários momentos muito maravilhosos, momentos assim muito marcantes, porque eu era o CEO, onde na verdade eu era o coordenador da minha empresa. E aí eu estava continuamente, diariamente, dentro dos condomínios, identificando todas as necessidades do condomínio, todos os anseios dos moradores e fazendo essa conexão junto com a administração. A partir daí, começamos a crescer em escala e precisamos contratar coordenadores, depois coordenadores por áreas de atuação, por região geográfica, para a gente poder ter uma melhor performance em atendimento para essas pessoas, gerente, RH, financeiro, enfim. 16 anos depois, o que a gente enxerga hoje de uma RCM é uma empresa consolidada, com mais de 250 funcionários com carteira assinada, um escritório interno com 15 funcionários definido nas suas áreas, no seu organograma corporativo para o melhor desenvolvimento de suas atividades, mais de 40 contratos em condomínios com atendimentos de segunda a segunda, com um mix de serviços, e vivemos os desafios para a manutenção da qualidade dos serviços contratados, a manutenção dos nossos prestadores de serviços e a manutenção também do atendimento ao cliente, uma vez que a gente sabe que muitas vezes esse cliente ele vai e volta dentro da gestão do condomínio, seja como síndico, administrador, conselheiro ou apenas morador. O que eu posso passar para você é: empreenda. Se você quer o algo a mais dentro da educação física, você vai precisar ser um empreendedor. O personal trainer, ele é o grande empreendedor hoje dentro da educação física. Há anos as pessoas estudam educação física para serem personal trainer. Só que muitas vezes, na sua grande maioria, elas esquecem que existem diversas atividades e conhecimentos técnicos e práticas necessárias para você ser um personal trainer. E aí depois que está habilitado, que se tornou personal trainer, ele só pensa nisso e fica estagnado nisso. Só que o ano chega, a idade chega, você muitas vezes vai se cansar de acordar às 5h30 da manhã para dar aula às 6, vai se cansar de trabalhar até às 10 horas da noite e vai se tornar obsoleto, porque vai vir uma nova comunidade de profissionais de educação física, mais novos, com mais disposição para desenvolver os serviços e o tal do personal trainer. E o que a gente tem há anos e o que eu observo e é o que me dá mais motivação para iniciar essa jornada de conteúdo que eu estou passando para vocês, é que existem inúmeras oportunidades para o profissional de educação física dentro dos condomínios. Então, um profissional de educação física que já teve sucesso, que se tornou um personal, ele pode vislumbrar a oportunidade de conquistar um grupo de turma, um grupo de alunos, e chamar isso de uma turma, um small group, para desenvolver algum tipo de trabalho. Ele pode se tornar um empreendedor e fazer uma gestão sobre esse negócio. Se você já tem o espírito empreendedor de ser personal, por que não pensar além? Por que não galgar algo maior? Ah, mas vai dar muito trabalho. Tudo dá trabalho. O que te dá tesão na profissão? O que te faz acordar cedo, com um sorriso no rosto, com disposição para você crescer? Para mim, sempre foi fazer a gestão e construir uma empresa e saber que hoje, há bastante tempo até, temos uma empresa consolidada e conseguimos promover bem-estar e qualidade de vida para diversos alunos e diversos moradores. O que eu vejo, e sendo muito sincero, estou cansado de ver, o mercado de condomínios, existe poucas empresas, mas muito poucas empresas estruturadas que desenvolvem um bom trabalho. E existem diversos
empreendedores, se possuem o CNPJ, vamos dizer assim, aventureiros, que não sabem o que estão fazendo, não sabem o que está cobrando, não sabem nem o que está prestando de serviço. Ele acha que fazer a gestão de um condomínio é pegar um profissional, colocar ele lá dentro e pronto, trabalha aí, vira as costas e vai embora. E aí, o que eu observo no mercado, que o mercado de condomínios é o mercado do profissional de educação física, é um mercado que é vasto em oportunidades, mas é muito vasto em oportunidades. São muitos e muitos e muitos condomínios abertos para serem ofertados serviços de atividade física. E hoje eu estou passando esse conteúdo para você e vai vir aí uma jornada de conteúdo onde o nosso projeto é desmistificando o mercado fitness em condomínios, porque a minha intenção é construir empreendedores conscientes. Imagina se em 2006, quando eu comecei a minha trajetória empreendedora, se naquele momento eu já tivesse algumas RCMs estruturadas. Com toda certeza, o meu fluxo de sucesso de conseguir penetrar no mercado seria muito maior. Mas não. Naquele momento, eu batia a cabeça e quebrava a pedra porque não existia esse serviço. Hoje, ainda existe muito pouco esse serviço. E o nosso dia a dia hoje a gente se depara nos nossos clientes, algumas vezes, propostas que o administrador nos leva, onde o preço não fecha, e aí eu sou obrigado a apresentar a minha planilha aberta de custos e falar, gerente, pede para o rapaz que quer entrar apresentar a planilha aberta dele de custos, só para a gente entender os números, porque existem encargos de carteira assinada, impostos de notas fiscais, despesas que não são dimensionadas e por aí vai. E aí, nesse caso, existe um desgaste físico e emocional grande para mostrar que esse empreendedor que quer assumir o meu lugar, ele é um aventureiro. Na grande maioria das vezes, não em todas. O outro cenário na nossa prospecção diária, muitas vezes nós visitamos o condomínio, fazemos a visita técnica da maneira que tem que ser, entendemos o que o cliente quer, as possibilidades do cliente, o budget do cliente e apresentamos o nosso preço. E aí ouvimos, Gabriel, gostei muito da sua empresa, porém o preço está caro. Mas está caro com qual referência? Eu tenho aqui 1, 2, 3 propostas que o preço é mais barato que o seu. Aí eu pergunto, mais barato 10, 15%? Porque se for mais do que 15%, dificilmente ele está precificando o produto com o preço certo. E aí, esse trâmite, mais uma vez, eu tenho que apresentar uma planilha aberta dos meus custos, mostrar para essa prospecção que eu tenho a capacidade técnica de gerir esse negócio e eu sei os custos desse negócio, porque o condomínio ele é solidário à nossa prestação de serviço. E somente após mostrar isso tudo, na maioria das vezes a gente tem a oportunidade de repente, ajustar um pouco o preço e entrar no projeto, captar esse cliente. Agora você imagina, se existe, ou um momento que existe no mercado, inúmeras empresas consolidadas, com CNPJ, que não é o MEI, porque não existe o MEI na nossa atividade, sabendo quanto custa a prestação de serviço, quanto custa um escritório, os números que não são mensuráveis, que surgem no dia a dia devido a um atestado médico, a um atraso que você tem que liberar um transporte particular mais rápido, enfim, há diversos custos não mensuráveis. Se a gente tem essas empresas com essa dinâmica, sabendo esses valores, eu vou ter os concorrentes, ou vou ter um empreendedor muito mais consciente. Esse mercado ele vai se desenvolver muito mais rápido e muito mais forte,
porque ele vem se desenvolvendo há anos no preço de quem dá menos e não na qualidade. E ao mesmo tempo eu vou estar fazendo um bem para a minha categoria, onde eu vou estar, de certa maneira, contribuindo para a formação desses profissionais da educação física, assim como eu, que tenho como objetivo de vida gerir, fazer a gestão de uma empresa e criar o seu nome no mercado e desenvolver. Então, o meu objetivo principal é esse. A gente vai vir com um projeto muito bem elaborado, muito material, muito conteúdo, a gente vai estar divulgando, eu vou estar divulgando para vocês. Quando eu falo a gente, sou eu mais a minha equipe da RCM, onde a gente vai estar soltando para o mercado. E a minha expectativa com isso é que você que tem interesse nesse assunto, estude, adquira conhecimento e tenha cada vez mais sagacidade, tesão e vontade de empreender, seja no segmento de condomínios ou então qualquer outra oportunidade. E uma vez que você foca no segmento de condomínios, no momento certo, eu vou te convidar para participar da revolução do mercado de condomínios. O que é a revolução do mercado de condomínios? Vai ser a revolução onde nós vamos, fortes e bem estruturados, oferecer os nossos serviços, os nossos produtos da maneira adequada para os condomínios, clubes e tradicionais que estão aptos a receber algum tipo de prestação de atividade física. E você pode ter certeza que quanto mais empresa consolidada, séria, tiver nesse mercado, mais forte nós estaremos. E não se esqueça que esse mercado é do profissional de educação física. Não é do empreendedor, dono de academia, que por muitas vezes não valoriza a nossa mão de obra. E sim do profissional de educação física que vislumbra essa oportunidade e quer se diferenciar, quer sair do bolo, quer sair da bolha. Pessoal, os próximos dias convido vocês a assistir os vídeos que nós vamos estar divulgando sobre tudo que você gostaria de saber do mercado de condomínios, e a sua faculdade nunca falou sobre isso e tampouco você tem curso no mercado para te ensinar a fazer isso. Vem comigo que você vai se dar bem.